Vamos falar rapidinho sobre como nasce a igreja, ou qual o propósito do nascedouro de uma igreja, né? E antes de forma introdutória, muita gente tem acompanhado a igreja de Pinheiros, principalmente da pandemia para cá. E alguns até visitam, alguns pastores, até de outras denominações, querendo perguntar lá ao pastor Arival qual é o segredo. E o pastor Arival disse que não tem segredo. Que a gente, indo na igreja, nós vemos. Primeira coisa é trabalho, e foi um trabalho de longevidade. Ele está com 27 anos como pastor da igreja. A visão teve que ser primeiro implantada. A igreja de Pinheiros, quando o pastor Arival chegou, lá em 95, era uma igreja de 90 anos, era uma igreja que estava morrendo. Cerca de 150 pessoas frequentavam o culto, num templo, embora bonito, mas uma arquitetura antiga, num terreno que não tinha para onde crescer, no Largo da Batata, um dos lugares mais tradicionais, que sofreu uma mudança arquitetônica em toda a região, e a igreja ficou nesse meio. Mas quando ele começou a trabalhar com a igreja, que toda igreja é missionária, e que se aquela igreja desejasse ser uma grande igreja missionária, ela seria. Mas não para a cidade de São Paulo. Ela seria para a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Então, quando nós pensamos com a cabeça do reino, o reino coloca à disposição da igreja para que ela desempenhe. E aí foi crescendo. Houve também a questão de loucura, né? Quem conhece o nosso pastor sabe o quanto ele é espontâneo e transparente. Ele diz tudo do jeito que ele quer na igreja. Ele teve até líderes da igreja que convidou ele para um almoço, e ele foi, e lá a pessoa foi dizer: olha, está aqui o cartão de um psiquiatra, o senhor é desequilibrado, o senhor vai matar a nossa igreja. Quando foi fazer a mudança, aí ele falou: não precisa para o psiquiatra, não, eu sei que eu sou doido mesmo. Eu sei que eu sou doido mesmo. Então não preciso de atestado, mas eu vou, o senhor está pedindo para ir, eu vou. E essas mesmas pessoas depois testemunharam de que há muitos tipos de louco na Bíblia. A gente tem que saber qual é a loucura correta. A igreja precisa amar a Jesus e querer que esse amor seja proclamado aos quatro cantos. Então aí começou, as lutas foram grandes. Chegar ao ponto de hoje, 60% da receita ser transferida para a Junta Missionária de Pinheiros, 10% para o Supremo Concílio. A igreja e toda a estrutura trabalha com 30% da receita. Porque Deus foi providenciando, aumentando. E nós temos crentes 100% fiel. Não sei se vocês já viram o projeto lá que nós temos. Tem muita gente lá, de criança e adolescente, 100% fiel. Porque quando nós vemos o que a igreja está fazendo, as pessoas querem se tornar fiéis. Querem investir naquilo. Então, não tem segredo, é aberto isso. E nós temos algo que foi implementado, que é empreendedorismo missionário. Ofertar para missões é empreender no reino, não é gastar dinheiro. Quando você diz para seu filho: não compra Coca-Cola, o sorvete, oferta para missões, você está dizendo para ele: olha, não gaste com o sorvete, gaste com missões. Não, invista, você está investindo no reino, é investimento. Então, quando eles verem o retorno, esse vídeo e a apresentação eu faço em todas as sociedades internas, em todas as classes, até no culto infantil eu vou dar relatório para as crianças da igreja. Porque isso tem que permear toda a igreja. É uma corrente.
Então é isso que é feito, todo mundo sabe o que está sendo feito, e isso é muito bom. Por exemplo, esse poço que vai ser agora, foi lá, a igreja viu, aí depois já viu que tem outra necessidade ali, já levanta, porque é a igreja indo lá, e trazendo desafio, não é transferindo para outras pessoas, nós vamos fazer, nós vamos colocar, e essas coisas, irmãos, não para, entendeu? Deus vai abençoar, já tem abençoado demais essa igreja. Eu sou daqui, conheço um pouco da história. Deus pode fazer tremendamente, muito, 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 muito mais. Se a gente acreditar, né, a coisa vai, e o dinheiro vem, entendeu? Pode estar certo que o dinheiro vem, porque está no seu bolso, tá certo? Está no seu bolso. Como nasce uma igreja? A gente vai ser bem prático, porque a primeira parte ali, pode colocar a primeira parte, tem um pouquinho de dificuldade. Esse é o texto que nós lemos, nós já fizemos a meditação do culto, da grande comissão, e aqui mostra que uma igreja nasce por causa disso. Pode passando aí, querida, vou tentar ler daqui, não é? Pela autoridade de Cristo, pela fidelidade do propósito, como nós vimos aqui, pode passar. E pela cumplicidade de Cristo, aquilo que nós vimos aqui. É natural para a igreja ela crescer, ela avançar, ela criar filhos, gerar netos. Isso é algo que faz parte da vida da igreja. A viagem missionária de Paulo, a primeira lá na igreja de Antioquia, foi uma decisão do Espírito, separou, preparou, enviou, e aí várias igrejas foram plantadas por uma igreja que foi plantada entre os gentios. Mas ela entendeu o recado. Jerusalém mandou para lá Barnabé. O Espírito Santo estava operando com maravilha, com um braço forte. Deus convertia gente, e a igreja tornou-se uma referência missionária. Não foi Jerusalém que impulsionou a primeira viagem. Ela participou enviando Barnabé, porque ouviu o que tinha acontecido. É a primeira referência que nós vemos que a igreja tem ouvidos. Se você for lá para o capítulo 11 de Atos, a partir do 19, você vai fazer a leitura do que estava acontecendo, e diz que chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Então a igreja tem ouvidos. Nós temos que ouvir o clamor. Tem gente clamando, você nunca ouviu, não? Tem gente clamando. Quando você vê essas juventudes entregando a vida, você vê essas ideologias roubando nossos filhos, a masculinidade dos nossos filhos. Quando a gente vê aqueles que não têm nenhum temor ao Senhor sendo os professores, sendo os mentores da nossa futura geração, tem alguém clamando aí, gente. Tem alguém clamando. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, tem gente clamando. O Espírito fala à igreja, mas a igreja também ouve o clamor. Então, o propósito da igreja é entender que ela existe para cumprir a grande comissão. Essa tarefa não para, ela se estrutura, ela se prepara, cada cidade é uma realidade, cada local tem sua própria realidade, tem campos que não vão se organizar em igreja no formato eclesiológico presbiteriano da nossa Constituição, mas a igreja de Cristo está lá na frente, evangelizando, discipulando, pregando com poder, com graça, aconselhando pessoas, ensinando a palavra. Então, vai estar lá, não importa. Se der para organizar, organiza. Se não der, mantém. Tem que ter alguém lá de pé, tem que ter um atalaia lá. Porque qualquer coisa a gente pensa logo em fechar. Irmão, faz parte da igreja. Quando você fecha uma congregação, você está arrancando uma unha. Você quer arrancar uma unha? Congregação, irmãos, eu defendo muito congregação e missionário. 30 anos na JMN, o tempo também que Deus nos permitiu ser investidos ali no Instituto Bíblico, na preparação de obreiros. Às vezes, eu vou em congregações de igreja que Deus me livre. A cadeira que não presta mais na sede vai para onde? Para a congregação. O ventilador que quebrou a hélice vai para onde?
O ar-condicionado barulhento que foi tirado do templo vai para onde? Manda essas coisas tudo para o quinto dos infernos. Não existe crente de segunda classe. Congregação é filho. Você daria isso para o seu filho? Tem muita gente magoada nas congregações. Qualquer um serve para ir lá para a congregação? Serve não. Qualquer um não serve para coisa nenhuma. A igreja é formada por pessoas escolhidas, então aqui não tem qualquer um. Então é o propósito, é esse. E aí nós caminhamos, pode passar aí, querido. Nós caminhamos aí com aquele pensamento, mas a igreja reformada não é. Olha, essa frase é de João Calvino. Tem presbiteriano que conhece mais de João Calvino do que de Jesus. Tá certo? Vamos ler o que João Calvino diz? Deus não pode ser invocado por ninguém, exceto por aquele que conheceram a sua misericórdia, por meio de quê? Do Evangelho. Adoradores só se tornam adoradores quando é apresentado a eles o Evangelho. Irmãos, o maior movimento missionário da história reformada foi a própria reforma. Acelerou, saindo por todos os Países Baixos, invadindo continentes, gente entregando suas próprias vidas. As primeiras tentativas do Evangelho reformado chegar no Brasil foram expulsos, foram mortos. Igreja reformada é igreja missionária. Você pode dizer comigo? Igreja reformada é igreja missionária. Se não for, não é reformada coisa nenhuma, é deformada. Só quem sabe, irmãos, estudar a história dos reformadores, o preço que foi pago para que a Bíblia, traduzida, sistematização, chegasse até nós, irmãos. Hoje é muito fácil, hoje você entra na internet, você compra Bíblia comentada, descomentada, acrescentada, diminuída, Bíblia do jovem, do adolescente, Bíblia teen, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro aprovado, do obreiro reprovado, você tem Bíblia do homem, você tem de tudo. Mas existe mais de 37% de idiomas pelo mundo que não tem um versículo da Bíblia traduzido na língua materna. Muitas vezes nós somos pródigos, nós esbanjamos o que nós temos. Isso é muito sério, mas a igreja nasce para isso. Olha aí outra. O cristão é um missionário, você já ouviu isso, né? O cristão é um missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é o quê? Um campo missionário. Na sua casa, quantos já confessaram Cristo como Senhor? Se não tem, seu campo já está ali, meu querido, minha querida. Vai para o quarto, fecha a porta e ora: Senhor, salva esse pecador, ou essa pecadora. Salva, Senhor. Você, mulher, deixe seu marido escutando sua oração por ele. Mas antes de chamá-lo de pecador, cabeça dura, você começa dizendo na sua oração: eu sei que o Senhor o ama. E eu sei que o Senhor sabe que eu o amo. E é por isso que eu confio a minha esperança que o Senhor há de invadir o coração dessa pessoa amada. Começa com amor, irmãos, antes de pregar inferno. Está ouvindo? Está entendendo? Que mania que nós temos às vezes. Aqui não, desculpe, pastor. Mas por aí onde eu vou, é inferno primeiro. É condenação primeira. Irmãos, nós pregamos o amor. João 3,16, você decorou? Vamos repetir junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele... É amor que vem primeiro, irmãos, é o amor. A igreja existe e ela cumpre isso. Um outro grande missiólogo, escritor, pode passar, diz assim: todo cristão é um missionário ou é o quê? Um impostor. Palavra dura essa, né? Mas é essa verdade mesmo. Se onde eu estou ninguém sabe quem eu sou um impostor.
Tem gente que vai para o trabalho, ele se preocupa tanto em não se identificar como crente, que ele se comporta como o pior incrédulo. Não é assim? Eu não posso falar aqui não, pastor, porque a minha chefe, irmãos, Daniel, falou para o cara lá do rei, lá, o chefão da cozinha do rei, que eu não vou me contaminar com isso não. E ele não estava indo pregar numa igreja não, ele não estava sendo chamado para um trabalho. Eu não vou não. Mas faz uma coisa, o que o rei quer é que a gente esteja bem alimentado. Então coloca aí os meninos que sabem, de quem é a culpa da gente ter que comer verdura quando é menino? É de Daniel. Daniel deu logo lá, pega aí uns legumes, leve aí papapá e a gente come. Depois você olha para nós e olha para os outros que estão aqui comendo as iguarias. O cara se arriscou, viu uma firmeza, disse: quem vai pagar com a vida? Depois daqueles dias olhou para eles, eles estavam o quê? Mais vistosos. A pele bonita do chuchu, a batata, sei lá o que os legumes que estavam. Mas, irmãos, isso tudo é uma forma que você tem que testemunhar de seu Deus. Isso é para que a igreja exista, ela nasce para que cada um de vocês, no lugar onde você esteja, o Evangelho de Cristo seja testemunhado, porque você entra aonde eu não posso entrar, aonde os pastores não podem entrar. Nós estamos agora apoiando um projeto missionário na China. Vão ser 20 missionários. São missionários que a gente não pode divulgar o nome, nem pode divulgar o local. Eles são chineses, estão sendo treinados por uma equipe de pastores aqui do Brasil e também de outros países. E a partir de janeiro eles estão indo para preparar esses missionários. E a gente não pode divulgar. A gente não pode divulgar a região da China, nem nada. E alguns deles, irmãos, são empresários, que através do trabalho deles, eles querem apresentar o Evangelho. Nós estamos agora lá na China com pelo menos 3 pastores presos. Tem alguém pagando o preço aí, irmãos. Por isso que a gente tem que ouvir o clamor e orar. Ora pela China, porque mesmo com tudo isso, é a igreja que mais cresce no mundo. Deus é Deus, né? Fala a verdade. Quando eu li o relatório, na reunião lá que a gente ouviu, meu Deus do céu, eu fico pensando, como é que pode um negócio desse? É Deus, é Deus. Vamos lá, à frente, pode passar aí. Próximo. Vamos ver aqui um texto muito conhecido de 1 Coríntios 9, 16 a 19, de Paulo. Paulo, ele tinha uma consciência missionária muito grande. Vamos abrir a Bíblia aí, porque eu não vou conseguir enxergar dali. Esse é o fator de um templo grande, né? A gente fica difícil para ler aí. Mas abra a Bíblia em 1 Coríntios 9. E nós vamos fazer essa leitura, que é uma leitura muito conhecida e que a gente fala principalmente para obreiros, né? Para quem está aí na obra, ou pregadores da palavra de Deus. Paulo, ele coloca de uma forma tão poderosa para nós, o versículo 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de guardar ou de ganhar o maior número de almas possível. Então, qual o propósito da igreja? É
pregar o Evangelho, porque isto é a nossa responsabilidade. E às vezes eu não passo por livre vontade, mas aí eu lembro da minha responsabilidade. Você já fez algum trabalho por causa da responsabilidade, porque você estava sem vontade de fazer? Eu tive vontade que eu fui pregar sem vontade. Cansado, tinha mais uma pregação, e eu podia ligar para outra pessoa aí depois eu falo, mas gente, eu passei esse tempo fora, a igreja está precisando, aí eu sou o pastor da igreja e eu tenho que ir. Tem misericórdia, Senhor. Usa esse vaso quebrado, rachado. Irmão, muitas vezes Paulo está dizendo isso. Eu não faço de livre vontade. Qual é o galardão? É fazer pela responsabilidade. Porque o que é que impera? Que o maior número de pessoas conheçam o Evangelho. É por isso que a igreja tem célula, ou pequenos grupos, ou grupo de pastoreio, aproximando a igreja da sua rua, do seu bairro, para que você possa ter uma referência para convidar pessoas para participar. Irmãos, essas redes de pastoreio é uma bênção para a nossa vida. Você abençoa a tua rua, o teu prédio. Ah, pastor, mas se eu convidar, ninguém vai. Então faça o teste, convide para ver. Agora, convidando pessoas, dizendo assim, olha, mas não se sinta constrangido não, tá? Olha, não precisa ir, tá? Não, você vai dizer assim, eu faço questão da sua presença. Porque quando você não faz isso, o testemunho de Jeová faz. O Mormon faz. E estão crescendo por tudo que é lugar do nosso país. Paulo, ele diz isso de forma muito clara. É uma missão dada por Deus à igreja. É para isso que as igrejas existem. É para cumprir a missão que Deus deu. Pode passar aí. Passa aí, querida. Isso. Ele diz, pois me pesa o que? Essa obrigação. É de fato, ele se sente escravo do seu Senhor. Não é algo para se discutir, é algo para obedecer. Tudo hoje a gente quer discutir com Deus. A igreja tem os teólogos e os achólogos. Ah, mas eu acho que devia ser assim. Eu acho que é assim. Não, meu irmão, não é, não acho. É. A palavra de Deus é inerrante. É divinamente inspirada. Pode passar aí. Paulo não pregava por orgulho próprio, mas por obrigação divina. Ele não tinha outra escolha, porque Deus, de modo soberano, o havia preparado para isso. Chega alguns candidatos a missionários lá na junta. Aí liga um pastor Ival, fala com o presbítero, ele fala assim, ó, isso é com o pastor Mariano. Aí marca lá com a secretaria da igreja, vai lá na junta conversar. Ó, pastor, porque eu já trabalhei nisso, eu trabalho nisso, eu me formei nisso, e agora eu estou querendo ser missionário. Eu geralmente falo assim, só agora? Só agora? Você participa do grupo de discipulado? Não, pastor, ainda não. Você participa, lidera algum grupo de pastoreio? Não, pastor, ainda não. Você participa dos avanços, do pescadores de homens? Não, pastor. Então, meu querido, o critério é esse. Quem não planta aqui, não planta em lugar nenhum. Então, se envolva com o Evangelho. Se sinta missionário. Para depois você buscar uma outra capacitação para ir. Porque com essa profissão que você tem, meu Deus, quanto missionário queria ter o contato que você tem? Nós temos um grupo na igreja chamado Vocacionados. Todo mundo que quer ser missionário, passa pelo critério, entra nesse grupo. Na data certa é enviado ao seminário, é enviado ao instituto, vai caminhando, vai sendo acompanhado. E tem que cumprir o ciclo. Porque nós precisamos entender isso que Paulo diz, está sobre mim, eu tenho que pregar aqui. Por que eu só vou pregar quando eu chegar lá? O Mateus 28, 19,
ele não traz essa realidade. A realidade é indo e fazendo. É a realidade do semeador. É indo e fazendo. Eu quero ser missionário na África. Pois é, seja primeiro aqui. Se quiser fazer um estágio, você vai lá para o sertão do Piauí. É uma África. Vai evangelizar sertanejo. Você quer ir para a África? Quer ir para Senegal? Irmãos, eu agradeci muito a Deus o ano passado, quando eu fui para Guiné-Bissau. Primeiro porque eu não gosto de viagem longa de avião e ele teve que trabalhar muito comigo esse negócio. Mas eu fui. É muito longe. Segundo, irmãos, porque eu tive certeza que o Senhor não me chamou para ali. O Senhor não me chamou para ali. Foram 10 dias que eu vou dizer uma coisa para você. Ou vontade de voltar para casa. Ou vontade de voltar para casa. Visitei os missionários, fui nas aldeias, demos um módulo lá no seminário presbiteriano lá da PMT, levamos material para aquele pessoal, adotamos missionários nacionais, porque eles estão formando pastores e tem que ter sustento para esses pastores. Se nós ficarmos enviando missionário daqui, quem vai ficar nessas igrejas quando os missionários voltarem? Então, nós fechamos um acordo para sustentar 10 pastores africanos, lá na igreja presbiteriana, que está fazendo 20 anos agora, do trabalho presbiteriano lá na Guiné-Bissau. Então, mas eu tive certeza, eu fiquei pensando, eu queria meu filho aqui, para passar uns dias aqui, vendo como é que o negócio é difícil, porque, como eles iam se alegrar tanto com o cuidado de papai e mamãe aqui, é uma maravilha. É difícil, irmãos. É difícil sobreviver com um salário de R$500, família com 8 crianças. É difícil para a igreja. Não tem indústria nenhuma, não tem, a moeda é castanha de caju. Não tem criação de gado, não tem produção de leite. Um país destruído pela guerra com Portugal. Sem estrada, golpe em cima de golpe. 58% da população muçulmana. Comércio dominado pelos chineses. É muita opressão, irmãos. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que estão lá pregando o Evangelho. De ser suporte para eles. E quando chegou lá, a gente dizendo assim, pastor, a gente precisa de um espaço, pastor. A primeira igreja lá de Bissau, ela cabe numa sala dessa de escola dominical que você tem aqui, viu, Edson? E não é aquela bonitona que vai ficar lá, aquela lá do prédio novo ali, não. É essa daí mesmo. É metade fora e metade dentro. Um calor, irmão, que você nunca sentiu na vida. Quente. Culto, 2 horas de culto. Uma maravilha, irmão. Eles gostam de cantar e cantam 10 vezes o mesmo cântico. Eles evangelizam pela repetição. É interessante. E é um balançado gostoso. Ei, nossa, se eu ficasse mais dias lá, eu ia voltar prejudicado. Canta desde as crianças, não tem instrumento muito para colocar, mas cantam que é uma maravilha, gosta de coisa colorida. É muita flor, é muito vermelho, amarelo, é muita estampa. Ganhei uma camisa de chefe de tribo, maravilha. Mas, querido, o que eu quero dizer para você é que Deus tem pessoas que sentem esse encargo. Nós temos missionários que foram há 20 anos atrás e não vão voltar nunca, porque o coração dele está para salvar esse povo que está lá. É isso que Paulo diz. É por isso que a igreja nasce. Pode passar aí. Ninguém entra na obra missionária sem ser chamado. Ninguém sai da obra missionária quando se é chamado. Plantar igreja não é uma obra para quem quer ou para quem gosta, mas para quem é chamado. Essa é a nossa vocação. Carta aos Efésios. Nós devemos andar de conformidade à vocação a que fomos chamados. A igreja não tem uma vocação e o Senhor da igreja outra vocação. A vocação, irmãos, a vocação.
Pode passar. Caminhar lá. Paulo sabia que não podia se orgulhar da pregação. Ele havia sido chamado para isso, não tinha escolha. A gente gosta de elogio. Quem não gosta de elogio? Oh, que palavra boa, que palavra. Mas, irmãos, tem pessoas que pregam só esperando o elogio. Só esperando o elogio. A glória não é nossa. A glória não é do pregador. A glória é, foi e sempre será do Senhor. Paulo tinha convicção disso, ele não tinha escolha. Pode passar, rápido. Não basta estar envolvido com missões, tem que estar o quê? Comprometido com a expansão do Evangelho. Tem que me preocupar os países fechados. Tem que me preocupar os povos não alcançados. Tem que me preocupar a minha rua, o meu bairro. Não dá para fazer tudo, mas faça tudo o que der. Jerusalém inchada é enfermidade, irmãos. Jerusalém foi a porta de conduzir, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, irmãos. A igreja, quanto mais recursos humanos, mais missionário. Quanto mais recursos espirituais, poder e graça para enviar missionário. Quanto mais recurso financeiro, mais missionários enviados. É isso que faz a diferença. Pode passar. A igreja pagará pela omissão. O que é que vocês acham? Sim ou não? É uma escola dominical. Sim ou não? Às vezes a gente acha que não. Como se Deus ficasse de braço cruzado, vendo a igreja fazendo o que quer, a igreja dele, que é dele. Lógico. Paulo deixa isso claro. Porque ai de mim se não pregar. A expressão ai é castigo. Você já disse assim, ai, ai, ai. Ai de mim. É castigo. Paulo tinha convicção disso. O castigo mais severo está reservado para os pregadores o quê? Infiéis. Pregadores são todos aqueles que anunciam o evangelho. Não é só para o pastor, o presbítero, o seminarista, o evangelista, a missionária. Mas a igreja é uma agência que anuncia. E nós anunciamos pela pregação do evangelho. Tem gente aí pensando tanto no passado, no século XVI, que não quer que mulher pregue. Prega, mulher. Prega, mulher. É Deus que manda, testemunhe do Evangelho. Vamos ler juntos aí essa também frase de João Calvino? Vamos juntos? Sem o Evangelho tudo é inútil e vão. É o Evangelho que apresenta ao homem qual é o fim principal da sua vida. Sem ele, tudo que o homem faz é inútil. Espiritualmente falando, é nada. Porque é o Evangelho que faz. É o Evangelho da graça. É o Evangelho do amor. É o Evangelho da reconciliação. É o Evangelho da transformação. É Ele que faz. É o poder do Evangelho. Pode passar aí. Não há salvação fora de Cristo. Jesus é o quê? O próprio Evangelho. Nós pregamos Cristo crucificado. Mas Atos 5:42 diz assim, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o quê? Jesus, o Cristo. Nós pregamos Cristo, a mensagem do púlpito da igreja, extraída das Escrituras, é cristocêntrica. É Cristo que é apresentado. A doutrina, ela vem, ela dá forma, mas é Cristo. O Evangelho é Cristo. As pessoas precisam de Cristo. E uma igreja nasce com esse propósito. Pode passar aí. Uma igreja nasce para a glória de Deus. Paulo vai caminhando aí. Pode passar primeiro aí. Se anuncia o Evangelho, não tem de quê? De me gloriar. É Deus, é Deus. É dele, pode passar aí.
Paulo diz que sua glória não era pessoal, ele não estava orgulhoso como se fosse seu evangelho, não se orgulhava da maneira como pregava, como se fosse a habilidade dele, e muito menos pregava para a sua própria glória. João 3,30, você conhece esse texto? Discípulo de João Batista foi até os discípulos, a João Batista, e falou assim, fake news, mas falou, né? Chegou e disse: os discípulos de Jesus batizam mais do que os teus. Fake news, porque os discípulos de Jesus não batizaram. A própria Bíblia diz isso depois. E a resposta de João foi: importa que ele cresça e eu diminua. Cristo é ele. Paulo sabia que não podia se orgulhar de pregação, ele havia chamado para isso, não tinha escolha, era a sua vocação. Pode passar aí. Por trás de toda pregação sincera e autêntica, há um chamado de Deus, que produz uma irresistível motivação divina no coração do homem, que é a glória de Deus, é o Espírito agindo na vida da pessoa. A pregação produz isso pelo Espírito, para a glória de Deus. Chegando no final, irmãos, estou acelerando. Plantar a igreja não dá lucro, fazer missões não dá fama, fazer missões só dá prazer para quem ama pecadores perdidos. Falamos um pouco disso ontem. O que motiva levar o evangelho é saber que aquela vida perdida pode ser encontrada. Aquela família destruída pode ser reconstruída. Aquele relacionamento fracassado pode superar e virar um sucesso. É isso que motiva, querido. Amar os pecadores. Vamos lá? Pode passar aí para a gente terminar. Cuidado para não perder o primeiro amor. Infelizmente, olha essa afirmação. Infelizmente, chegamos numa dura realidade em muitos lugares. Precisamos revitalizar muitas igrejas em nosso país. Antes batizávamos convertidos, agora devemos tentar converter os batizados. Isso aconteceu na Europa. É triste, irmãos, o que acontece com o berço das missões. O evangelho na Europa saiu do berço para o cemitério. A Europa está clamando por missões. Clamando por missões. A secularização, o mudanismo dentro da igreja, o liberalismo total e o envolvimento da igreja com o Estado. Queridos, nós ainda somos uma voz profética no nosso país. A Igreja Presbiteriana do Brasil ainda é uma referência de igreja reformada cristã para o mundo inteiro. Pode passar aí. Renove seu compromisso de orar por missões. O que os missionários precisam, em primeiro lugar, não é de dinheiro, é de poder. Aquele missionário meio desanimado, recebe uma notícia que uma igreja está orando, de repente está querendo desistir, vê um fogo no coração dele, ele fala: eu não saio mais não. É resposta de oração, irmão. É resposta de oração. De repente ele olha assim, ele abre um texto bíblico, aquele texto invade o coração dele, ele diz: eita, que hoje converte todo mundo. Hoje é o dia. Você já sentiu isso? Eu já senti isso, irmão. Parecia que tinha um fogo nos pés. Não é sapatinho de fogo não, tá? Mas aquele negócio aí, hoje vai acontecer coisas maravilhosas. Eles precisam disso, irmãos. Eles precisam que a igreja enviadora ore por eles, mas também que ore por mais trabalhadores, por mais missionários. Renove seu compromisso de ofertar para a evangelização de nossa cidade, estado e país. Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, seja bom mordomo do Senhor. A mordomia é graça. Ah, pastor, mas eu fico com 90 e já estou 10 ao Senhor.
Bom, isso aí, meu irmão, isso aí, se você já não faz isso, é porque você é um cabeça dura mesmo, está entendendo? Pede um estudo aí particular, aí do pastor da igreja, da turma lá, para te mostrar biblicamente, quanto a essa questão da doutrina do dízimo. Mas, irmãos, você sabia que não é o dízimo que é o maior sustento da obra missionária? É as ofertas. São os empreendedores. Existe gente no mundo inteiro ali, irmãos, que são investidores em missões. Investidores em missões. O que ele doa de oferta é 4, 5 vezes mais do que ele dá de dízimo. Deus nos deu a graça de conhecer gente assim. Gente que você fica aí tentando saber, tem gente que fica perguntando, mas por que a pessoa faz isso? Meu irmão, não sei, eu não entro na conversa dele com Deus, não. Deus colocou no coração dele, ele entende que aquilo que Deus deu, seus dons e talentos, é tudo para o reino. Tudo para o reino. Lá na nossa igreja, todo mês é um milagre. Renove o seu compromisso de evangelizar os perdidos, começando dentro da sua própria casa. Jesus entrou em Jericó e procurou talvez a pior pessoa para evangelizar. Mas foi aquela pessoa de Zaqueu que testemunhou o evangelho para muita gente naquela cidade. Deus nos ajude a cumprir o propósito para o qual a igreja do Senhor foi chamada. Certo? Então que Deus nos abençoe. Procurei correr o máximo aí para o horário aqui. Meus amados, nós vamos ter agora 10 minutos para tirar algumas dúvidas, se você quiser perguntar, e eu já gostaria de iniciar perguntando como é a estrutura da Junta de Missões, lá de Pinheiros, como é que ela funciona, por favor. A Junta é uma autarquia criada pela igreja, pelo conselho da igreja. Ela tem CNPJ próprio, mas ela tem um estatuto aprovado pelo conselho da igreja e registrado em cartório, tem suas próprias contas, né, tem a sua direção financeira, mas ela está atrelada à igreja, ela presta conta à igreja, ela não compra nenhum bem em nome dela, tudo que ela adquire é em nome da igreja. Então, ela, por uma questão de logística e de administração, ela é uma autarquia. Hoje, nessa estrutura, nós temos o presidente, que é o pastor da igreja, nós temos um vice-presidente, um secretário de atas, né, e 2 tesoureiros, que são diretores financeiros. Então, essa é a estrutura que a gente tem de trabalho, né? O único cargo remunerado é o do diretor executivo, que é o meu caso. Então, eu sou sustentado pela Junta Missionária de Pinheiros. Então, nós temos o escritório, temos equipe que recebe relatório, que emite relatório, temos um departamento infantil chamado JMP Kids, que elabora material e acompanha todo o trabalho feito nas nossas congregações com as crianças, desde o culto infantil, como treinamento de professores para o departamento infantil, né? Aí nós temos as áreas da Junta Missionária: plantação e revitalização de igreja, ação social, a gente trabalha com ação social, e a IPPTV, que é a proclamação do Evangelho. E realizamos os eventos e os cultos. Por exemplo, o culto Conexão com Deus, ele é uma responsabilidade da Junta Missionária de Pinheiros, porque o foco dele é missionário. E nós temos o culto do meio de semana, que chama Somente pela Graça, também a Junta Missionária, e os nossos 2 congressos anuais que acontecem na igreja, de plantação e de avivamento, que é responsabilidade da Junta Missionária de Pinheiros. Então a estrutura é essa, ela reúne semanalmente, e a Assembleia reúne 2 vezes por ano para receber o relatório do primeiro semestre, do segundo semestre. Ela é sustentada por 60% da receita da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Os 40% nós buscamos através de ofertas, campanhas e parcerias com empreendedores missionários, que muitos deles são membros da igreja. Então, boa parte dos empresários que são parceiros nossos, eles são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, esse é a nossa estrutura. Então,
agora, esse mês de agosto, a gente fecha o nosso orçamento para o ano que vem. Então, tudo que vai acontecer em 2024, já agora, no dia 30, está tudo fechado do que vai acontecer para 2024. A gente antecipa tudo para saber quanto vamos precisar levantar para cumprir o orçamento. O orçamento deste ano foi 18 milhões de reais da Junta Missionária. Então, deve ser um pouquinho mais para o próximo ano. Então, essa é a estrutura, pastor. Ela presta conta ao conselho da igreja, mas ela tem um estatuto que diz o que ela pode e o que ela não pode. Então, está lá. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Eu não entendi bem. O presidente da Junta de Missões da Igreja de Pinheiros é o próprio pastor Arival? É o pastor da igreja. Está no estatuto. O pastor da igreja é o presidente da junta. Fala, Cirlane. Leva o microfone ali, por favor, para a Cirlane. Quantos missionários no Brasil e fora a Junta de Missões de Pinheiros colabora? Hoje no Brasil nós temos 102 projetos no Brasil. E aí são famílias missionárias, né? Nós temos parte deles que nós temos o sustento integral e parte que é parcial. E temos 35 projetos transculturais em 15 países, com hoje 90 missionários que são, de alguma forma, tem algum custo pela junta, né? E como acompanhar? Nós temos os relatórios, nós temos as visitas em loco e nós temos toda quarta-feira às 10 horas da manhã, videoconferência, chama-se Encontro Missionário Virtual. Então, onde todos os missionários se reúnem a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia, e aí a gente tem preletores, a gente ora, canta, tem sempre alguém que vai dar uma palestra, e eles têm a oportunidade de alguma forma manifestar, e acompanhamos eles por grupos. Nós temos congregações próprias, nós temos as parcerias nacionais e os missionários transculturais. Mais alguma pergunta? Por favor, levante o braço. Eu queria saber, para vocês terem todos os trabalhos... Só um minutinho, meu irmão, o microfone está chegando aí. Pronto. Para vocês levantarem os recursos para todos os trabalhos que vocês fazem, qual o percentual da arrecadação da igreja destinada para a junta de missões? 60% do que entra de receita na igreja vai para a junta missionária de Pinheiros. Entendi. 60%. Os 40%, a gente faz as campanhas e faz parcerias com... Nós temos parceiros que são batistas, da Assembleia de Deus, nós temos parceiros que são de fora do país, empresários que são brasileiros, mas moram fora. Nós temos diversas parcerias, que ajudam a cobrir. A gente apresenta o desafio para esses empreendedores e eles ofertam. Por exemplo, Nordeste, nós vamos precisar de 500 mil reais para os projetos lá. Aí nós colocamos, quem é que pode ajudar? Um pode ajudar com 50 mil, outro com 10 mil, outro com 5 mil, outro com... Então nós temos gente que oferta de 1.000 a 1 milhão. Entendi. Alguma pergunta mais, amados? Bom, os irmãos poderão perguntar pessoalmente ao pastor Mariano. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã tão abençoada. Fomos impactados com a tua palavra e o testemunho vivo de uma igreja que está fazendo a tua obra, que tem um coração no teu reino. Sou pastor Mariano, seu ministério, que ele seja e continue sendo um instrumento de graça e usado poderosamente em tuas mãos. Usa-nos também, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Bom apetite, um bom almoço, um bom descanso e à noite, às 18 horas, continuaremos com o pastor Mariano. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar.
por mim.